Bom, lá com estas aulas aqui, umas 2 ou 3 aulas, eu gostaria de desenvolver um pouco equações diferenciais ordinárias que são solúveis de modo analítico, ou seja, que você consegue, usando manipulações algébricas, transformar a equação, em última instância, numa coisa trivial do tipo derivada de alguma coisa igual a zero, né? Ou seja, reduzir tudo a isso. É isso que é um problema, uma equação diferencial que pode ser resolvida algebricamente, né? Você faz uma série de manipulações, né, de modo que você vai converter a equação, em última instância, a equação x' igual a zero. É reduzir a isso, em último caso. Então, não é uma área que você possa cobrir totalmente. Você só consegue dar o que tem de mais clássico, assim, o que aparece em mais casos, os truques mais canônicos, porque você pode conceber uma infinidade de equações até muito complicadas pela aparência, mas que fazendo uma mudança de variáveis apropriada você consiga convertê-las numa equação muito simples, para a qual você tem um truquezinho fácil para resolvê-las de modo algébrico, né? E então, eu pretendo exibir aqui alguns desses truques clássicos, né? Vamos começar. Eu não sei qual é o nível de cálculo, de geometria analítica, de álgebra linear dos alunos, mas então eu vou fazer uma coisa mais ou menos básica aqui, assumindo que não seja uma coisa tão vocês não tenham conhecimento tão amplo assim, ou não lembrem muito. Então, qualquer equação diferencial mais simples que você possa eventualmente imaginar. Imagino que você tenha a nossa função, então, seja x, uma variável t é a variável da função, que está definido num certo intervalo aí, né? Ou seja, ele é um t que corre num certo intervalo. E digamos que nesse intervalo você saiba que a derivada do t é zero para todo t no intervalo. Digamos no intervalo aberto a b. Então, para todo t naquele intervalo, a derivada é zero. Então, essa é a equação diferencial mais simples que você possa conceber, né? E o que você acha que você pode inferir sobre isso? Uma função cuja derivada é zero a todo instante, a todo tempo daquele intervalo. Ora, esta é uma função que ela não pode nem crescer nem decrescer, né? Porque para que ela cresça, a derivada tem que ser positiva em algum ponto. Então, ao redor desse ponto onde a derivada é positiva, a função cresce um pouquinho, né? Então, se a função está crescendo, né, é porque tem que ter algum ponto aqui em que a derivada é positiva, né? Ou seja, se num determinado intervalo a função cresce em todo aquele intervalo, ou seja, quando você aumenta o tempo, o x aumenta de modo monotônico, né? Ou seja, quando você aumenta um pouquinho o t, você aumenta um pouquinho o x necessariamente, né? O x não fica constante em nenhum momento. Então você tem que ter aquele intervalo, algum ponto onde a derivada é positiva, né? Assinalando esse crescimento, certo? E, portanto, uma função que não tem uma derivada positiva em algum ponto, ela não tem como crescer. Da mesma forma, se a derivada se é uma função que não cresce, a derivada não pode ser negativa em nenhum ponto, do contrário, ia decrescer, certo? Isso nos leva, então, a crer que esta aqui é uma função que não pode nem crescer nem decrescer,
Se ela cresce em algum ponto, numa vizinhança daquele ponto, ela tem que ter uma derivada positiva. Não é? Para que ela deixe o chão, a derivada tem que ficar positiva. Não é? Então, se a derivada não é positiva em nenhum ponto, então a função nunca sobe nem desce. Essa que é a ideia. Né? Na verdade, para você justificar isso de modo formal, você tem que usar o chamado teorema do valor médio. Né? Mas a ideia é exatamente essa que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, o que ocorre é que o valor da função ele nem decresce nem decresce, ele é constante. Então, a solução disso daqui é que a função x de t é constante. É um número c, digamos. Ou seja, para todo t, x de t é c. X de 1 é c, x de 2 é c, e assim por diante. Para todo o tempo, num determinado intervalo. Então, essa aqui é a solução da equação mais básica que você possa imaginar. Certo? Um segundo tipo muito básico é, por exemplo, algo assim. X' de t é igual a uma certa função f de t. Uma função que dependa somente de t. Bom, isso daqui também é muito simples. Por quê? Porque aqui basta que eu conheça uma função cuja derivada seja a função f minúscula. Então, suponha que seja conhecida uma função f maiúsculo, né, de t, tal que a derivada dessa função f maiúsculo é a função f minúsculo de t, num determinado intervalo. Ou seja, o que essa função f maiúscula é chamada uma primitiva da função f minúscula. Então, f maiúscula é uma primitiva. Então, o que eu estou dizendo aqui, suponha que você conheça uma primitiva de f minúsculo. Bom, mas se de fato é verdade que f maiúscula é uma primitiva de f minúsculo, então x' de t é igual a f' de t, não é isso? Onde f maiúscula é uma primitiva que eu conheço da função f minúsculo. Mas então, se você jogar para cá, você vai obter que então x' de t menos f' de t tem que ser zero. E a diferença das derivadas de duas funções é a derivada da diferença. Então, isso daqui é a mesma coisa que x, que é a derivada da função x menos f aplicada em t. Certo? É zero. Bom, mas a gente já sabe como resolver esta equação. Então, o que eu fiz? Eu reduzi esta equação a uma equação que você já sabe, você já conhece. Não é isso? A única coisa que eu necessito para que eu possa fazer essa redução é conhecer uma primitiva da função f de t. Por exemplo, se a função f de t é t, pense qual que é uma primitiva de f minúsculo. Uma primitiva, uma função cuja derivada é t ao quadrado sobre 2. Não é isso? Na verdade, t ao quadrado sobre 2 mais 1 é outra primitiva. Mas eu não estou querendo que você saiba todas as primitivas. Estou dizendo apenas que se você souber uma, já é o suficiente. Não é isso? Então, por exemplo, t ao quadrado sobre 2 ou t ao quadrado sobre 2 mais 10. Também é uma primitiva. Não é isso? Pois bem, então você tem isso daqui. Sabendo uma primitiva, você reduz aquela equação a esta equação que já é conhecida. A derivada de uma função é zero, que é a primeira que nós resolvemos. Não é isso? Então, qual que é a solução que nós descobrimos desta equação aqui? Que x menos f em t tem que ser uma constante para todo t naquele intervalo ali onde vale esta equação diferencial.
certo? Portanto, isso quer dizer que x de t vai ser igual a f de t mais uma constante. Essa constante pode ser qualquer constante, não é isso? Porque qualquer função constante tem uma derivada zero. Por exemplo, a função constante igual a 1, a função constante igual a menos π. Todas elas têm derivada zero. Então, essa constante pode ser qualquer constante. Isso significa que existe uma família de funções que satisfaz aquela equação diferencial. A família basta você saber uma primitiva e você adiciona constantes a essa primitiva. Então, por exemplo, qual que seria uma família de soluções de x' de t igual a 2t ao quadrado? Ou, para ficar mais fácil ainda, 3t ao quadrado. O que a gente acabou de ver? Para resolver esta equação diferencial, em que aqui é a nossa função f de t, no caso, basta que eu saiba uma primitiva da função f minúsculo. Me diga uma primitiva da função f minúsculo. Uma primitiva é, por exemplo, t ao cubo. Não é isso? T ao cubo é uma primitiva de 3t ao quadrado. Então, o que nós vimos é que a solução desta equação ela é uma família. Esta família por exemplo, na verdade esta família aqui. T ao cubo mais 1 é um membro da família. T ao cubo é um membro da família. T ao cubo menos raiz quadrada de 10 é um membro da família. Todas essas funções, quando derivadas, produzem 3t ao quadrado. Então, qual que é a família de soluções? T ao cubo mais qualquer constante real que você queira. Pense em qualquer constante real, t ao cubo mais essa constante será um membro da família de soluções, certo? Portanto, esta já é um segundo tipo de equação que nós conseguimos resolver. Só para dar um outro exemplo, x' de t, então a derivada de x com relação ao tempo é, por exemplo, uma outra função aí que você possa imaginar, cosseno de t. Então, o que eu faço? Eu preciso saber uma primitiva do cosseno. Qual que é uma primitiva do cosseno? Seno. Derivada do seno é cosseno, não é isso? Portanto, qual que é a família de soluções desta equação diferencial? Seno de t mais uma constante. Qualquer constante real que você queira. Tudo bem? Pois bem, então. Então, a única coisa que você precisa saber para determinar soluções de equações deste tipo aqui, você precisa saber como encontrar a primitiva da função f. Então, são técnicas de primitivação. Que aí você tem... Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. Imagino que vocês tenham estudado alguma coisa disso no cálculo 1. Não sei se lembram, sei lá, mas de qualquer forma você pode revisar quando você quiser, se for necessário, né? Por exemplo, como é que eu tomo uma primitiva de 1 sobre t menos 1? Vamos supor que x' de t é igual a 1 sobre t menos 1. Como que eu posso tomar uma primitiva disso? Bom, isso daqui sabe que é a derivada da função logaritmo de t menos 1. Não é isso? Com relação à variável t menos 1. Certo? Só que o diferencial de t menos 1 ele é igual ao diferencial de dt. Certo? Por quê? Por que o diferencial de t menos 1 é igual ao diferencial de t? Porque o diferencial de uma constante é zero. A constante não muda, certo? E, portanto, está aqui uma primitiva. Não é isso? Então, a família de soluções é x de t
igual ao logaritmo de t menos 1 mais uma constante. Variando a constante, você varia os membros da família, né? Ok. Então, nós já sabemos como resolver equações de segundo tipo. A única coisa que você precisa é saber encontrar primitivas. Técnicas de primitivação que você normalmente estuda em cálculo 1. Como coisas do tipo mudança de variáveis, como é que chama? Integração por partes, primitivo, ou o nome mais correto, primitivação por partes, né? Ou frações parciais e coisas do tipo, né? Então, nós já sabemos como resolver equações daquele tipo ali. E agora, e se eu tiver algo que dependa não somente de t, como era, no caso presente, mas que também dependa do próprio x, que é o caso de interesse substancial nos sistemas dinâmicos, né? Às vezes, os sistemas dinâmicos não tem nem a dependência em t, você tem somente a dependência em x, de modo que a dependência em x é até mais interessante para nós aqui do que a dependência em t. E agora? Bom, nesse caso aqui não tem um procedimento geral, obviamente, né? Mas, dependendo do caso, nós podemos ainda assim fazer alguma coisa. Então vamos começar do caso mais simples que você consiga conceber. Seria x' de t igual ao próprio x de t. Ou seja, isso daqui corresponde à função f de tx igual a x, não é? Corresponde à função f de tx igual a x. Então, qual que é o truque aqui? Bom, o truque aqui está no seguinte. Se a gente usar a linguagem diferencial, então dx de t dt igual a x de t, e agora você fazer uma manipulação algébrica aqui. Dxt sobre xt igual a dt, certo? É só isso que você precisa fazer, né? Porque como a gente sabe do cálculo 1, quando você tem alguma coisa do tipo du sobre u, isso aqui é o d do log de u, não é isso? Du sobre u é o d do log de u, certo? E, portanto, esse cara aqui é o d do log de xt, certo? O d do log de xt é igual ao dt. E, portanto, se você colocar agora o mesmo membro, você tem que o d do log de xt menos t é zero. Certo? Isso daqui está dizendo essencialmente o que, se você dividir por dt agora? Isso aqui está dizendo que a derivada com relação ao tempo desta função é zero. E a gente já sabe resolver essa equação. Foi a primeira. A derivada de uma função é zero, a função tem que ser uma constante qualquer que seja. Então, log de x de t menos t tem que ser uma constante, um número fixo, que não dependa de t, né? Certo? A gente quer o x de t, então vamos tentar expressar o x de t de modo mais isolado, né? Então, log de x de t é igual a t mais c. Agora, como é que eu desfaço o log? Eu tomo uma exponencial aqui dos dois lados, não é isso? Então, isso aqui vai ter que x de t é igual a e elevado a t mais c. Isso daí é a expressão geral da família, então. Só que eu posso melhorar um pouquinho, lembrando que e elevado a t mais c, pela propriedade propriedades de expoentes, é isso aqui, né? E e elevado a uma constante é uma outra constante. E elevado a um determinado número é um outro número fixo,
certo? E, portanto, esse número fixo aqui vamos chamar de A. Então, A, que é isso aqui, vezes e elevado a t, onde A é uma constante. E mais do que isso, A é uma constante positiva. Se o C é um número real, a exponencial de qualquer número real é um número positivo, certo? Portanto, x de t é A e elevado a t, onde A é um número positivo. Claro que essa, como eu disse, essa constante aqui tem que ser um número real. Pode ser um número de um tipo de número que às vezes é conveniente considerar em equações diferenciais para simplificar contas, que são números complexos. E se C for um número complexo, então E elevado a C não precisa ser um número positivo, não precisa nem ser um número real. Não é? Mas, de qualquer forma, aqui, só a princípio, considerando números reais, essa daqui é a solução, então, daquele problema ali. Certo? Esse problema aqui. E que eu posso generalizar levemente esse problema introduzindo uma constante lambda aqui. Se você introduzir uma constante lambda ali, o que vai mudar? Vai mudar que vai ter um lambda aqui. É isso? Vai ter um lambda ali. Esse lambda pode ficar aqui. Certo? Esse lambda vai ficar aqui. 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 Agora aqui. Vem pra cá e pra cá. Ok? É isso que acontece, então. E o que é? E A é uma constante positiva independente, né? E o que é interessante observar aqui? Claro que se lambda é positivo, você vai ter E elevado a um número positivo vezes t. Certo? Isso é uma função exponencial do tipo crescente, né? Então, o gráfico de x por t vai ser uma coisa assim, crescente. E se lambda for negativo, decrescente. Como todo mundo já deve estar careca de saber isso aqui, né? E se for zero? Se for de zero, eu não estou interessado, porque aí você, na verdade, não tem o x aqui, né? Se lambda for zero, você tem x' igual a zero, que é aquela primeira equação que nós resolvemos. Tá bom? Então, só isso daqui já é uma coisa central nos sistemas dinâmicos, pelo menos em grande parte dos casos, esse comportamento exponencial crescente e decrescente. Tá certo? E se a gente quiser complicar um pouco mais o problema? Então, a gente estava com um problema que era x' de t igual a lambda x de t. E se eu quiser adicionar agora aqui uma função f de t, que dependa só de t? Certo? E aí, nesse caso, o que acontece? Bom, vamos considerar um exemplo mais concreto, só para fixar as ideias. Então, x' de t igual a x de t mais t. Tá bom? Um exemplo mais concreto só para fixar as ideias. Que truque algébrico que eu vou usar aqui para tentar resolver essa equação de modo explícito? Bom, o truque é o seguinte. Consiste em lembrar uma propriedade da derivada que é a chamada regra de Leibniz, né? Que você tem
o produto de duas funções u e v e você toma a derivada, sabe que é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, não é isso? Chamada regra de Leibniz. Então, se você trocar u por x, que é a nossa função, você tem xv' igual a x' v mais x v'. Não é isso? O que a gente tem aqui em cima é isso, x' menos lambda x igual a f. Essa é a nossa equação. Né? Então, você vê que existe uma certa... Você pode ver uma certa semelhança, né? Ou mais ou menos uma analogia entre isso e isso. Né? Porque você tem um x' aqui e aqui você tem um x. Né? Só que a diferença é que aqui o x ele não está multiplicando ninguém. O x' não está multiplicando ninguém, aqui ele está multiplicando v. Então, o que eu faço? Eu coloco o v em evidência. Então, você tem x' mais v' sobre v, x. Né? Agora, isso daqui está mais com a cara daquele negócio lá. Né? Ou seja, você tem aqui um x' menos lambda x. Né? Então, o que é o lambda aí? O lambda vai ser menos v' sobre v. Certo? O lambda vai ser menos v' sobre v. Ora, mas se lambda é menos v' sobre v, o que você tem a dizer? V' sobre v é lambda. Né? A gente já resolveu isso daqui. Não é? Isso daqui é a equação v' igual a lambda v. Que a gente já resolveu. Que é sem isso daqui. Né? É uma equação exatamente do tipo que já foi resolvida. Sem o f. Cadê? Aqui. Isso aqui é um v' igual a lambda v. O que eu acabei de fazer, então? Eu acabei de alguma forma, reduzir este problema a este. Transformei um problema aparentemente mais complexo, que tem um f ali, num problema mais simples, sem um f. Né? Só que como a gente já resolveu esta equação aqui, v' igual a lambda v, a gente já sabe qual é a solução. A solução é v de t igual a uma constante a e elevado a lambda t. Não é isso? Só que a gente está precisando de um v para pôr aqui que satisfaça isso. Não é? A gente está precisando de um que satisfaça isso. Não está precisando de toda a família. Então eu posso fingir que eu posso pegar e descartar esse A aqui, porque eu só quero um V que satisfaça a condição V' sobre V igual a lambda para poder jogar ali. Não preciso descobrir toda a família, não é esse o meu objetivo aqui. Né? Então esse cara aqui, né, que é um elemento da família que satisfaz essa equação, eu estou pegando ele, que é o cara mais simples da família, e eu vou usá-lo ali. Então ele é um V que vai servir para fazer aquela manipulação algébrica ali na esquerda. Portanto, o que eu ganhei aqui, né, agora, então, substituindo V nesta expressão, o que eu ganhei é a seguinte ideia, que x e elevado a lambda t, derivada disso com respeito a t, né, é igual a v e elevado a lambda t vezes x' menos lambda x. Né? Certo? E o que é o x' menos lambda x? É o f. Portanto, o que eu fiz? Eu transformei a equação x' menos lambda x igual a f em x e elevado a lambda t' igual a e elevado a lambda t f de t.
E isto daqui é uma equação que eu sei resolver. É uma equação do tipo derivada de alguma coisa igual a uma certa função de t. É o segundo tipo de equação que nós resolvemos. E, portanto, se você souber uma primitiva, né? Se você souber uma primitiva, digamos que uma primitiva disso daqui seja um g. Isso aqui seja um g' de t. Portanto, g é uma primitiva desse cara aí. Né? Se g é uma primitiva, então a derivada disso daqui é a derivada de g. Nós vamos recair naquele primeiro tipo de equação. E então nós teremos x de t e elevado a lambda t igual a g de t mais uma constante. Né? E então, x de t, se você agora multiplicar esta equação por e elevado a menos lambda t, será igual a e a menos lambda t g de t mais a constante. Vou colocar assim. Então você tem esta agora é a família de soluções. Você vai variando o c e você varia a família. Certo? Vai variando o c, você varia a família. Perdão, tem um erro aqui porque é v' sobre v igual a menos lambda, né? Então aqui é menos aqui. Menos e, portanto, aqui no final será mais, né? Só isso. Certo? Então, esta aqui é a família de soluções. Variando o C, você varia os elementos da família. Tá bom? Então, esta técnica aqui que nós acabamos de usar é conhecida como a técnica do fator integrante. Claro que você não precisa memorizar a maneira como nós fizemos. A única coisa que você precisa ver, que é crucial quando você tiver uma equação, é que o que ocorreu aqui é que nós multiplicamos, né? O que ocorreu é que houve uma multiplicação por uma determinada função. Nós multiplicamos por v, né? Multiplicamos por v, que é e elevado a menos lambda t. E, portanto, você tem um procedimento, uma receita mais ou menos geral. Ou seja, se você tem a equação x de t menos lambda x de t igual a um f de t, certo? A um f de t, o que a gente tem que fazer então? Você multiplica esta equação por e elevado a menos lambda t, certo? Multiplica por e elevado a menos lambda t. Aqui é o menos lambda, vai o menos lambda aqui. Talvez fosse até mais fácil colocar um mais e daí fica mais ali, tanto faz. Então é isso que você tem que fazer. Se você... Tá, deixa eu colocar um mais então, para que fica mais intuitivo para inclusive lembrar, né? Então, só para não confundir com lambda, eu vou colocar um mi aqui, certo? Então o que a gente tem que fazer é multiplicar por e elevado a mi t. Esse que foi o truque. E elevado a mi t x de t mais mi e elevado a mi t, desculpa, x' aqui, x de t igual a f de t, certo? E o que a gente viu? Isso daqui a gente viu que pela regra de Leibniz era e mi t x de t linha, né? E daí você... Isso daqui, então, é a função derivada desta função. Você, então, descobre uma primitiva... aqui, e elevado a mi t. Você, então, descobre uma primitiva... Multipliquei tudo por isso, né? Descobre uma primitiva desta função e fica fácil resolver. Então, o grande truque é multiplicar pelo chamado fator integrante. Qual que é o fator integrante? Ou fator de integração? É isso aqui. Você multiplica a equação por esse camarada aqui e você ganha uma derivada completa. Isso daqui é transformado numa derivada de uma função única quando você multiplica por e elevado a mi t. Certo?
Esse que é a grande sacada, então. A maneira como eu cheguei a isso aqui é uma maneira um pouco mais intuitiva, né? Mas que a gente viu que tem que ser o e, o e elevado a menos não sei o que, o número que você tem que multiplicar, a função que você tem que multiplicar. Mas agora que a gente já tem o processo, a dedução, por assim dizer, dessa técnica, você pode simplesmente, quando tiver uma coisa desse tipo, x' mais μx, você já multiplica direto pelo fator integrante, né? Você já sabe como é que tem que ser, que é exponencial de μt. Certo? Então, só para dar um exemplo mais concreto aqui, digamos que se tenha x' de t menos x de t igual a t. Certo? Qual que é o fator integrante? Aqui você tem um menos 1, não é isso? Ou seja, então o fator integrante é e elevado a menos 1t, que é a menos t. Certo? Então, quando você multiplicar pelo... Você vai ter o seguinte, e a menos t x' menos x e a menos t igual a t. Igual a e a menos tt. É isso. Isso daqui, exatamente pela regra de Leibniz, a derivada disto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira, dá exatamente isso, né? Igual a e a menos tt. Então, a derivada desse cara aqui dá isso. Eu tenho que saber uma primitiva agora disso aqui. Como é que eu descubro uma primitiva daquilo ali? Bom, essa é a chamada primitivação por partes, né? É a chamada primitivação por partes. E como é que era, então? O que acontece se você deriva e a menos t vezes t com respeito a t? Fica, pela regra de Leibniz, a derivada da primeira, que é menos e a menos t vezes t, mais a derivada, ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é a derivada de t, que é 1. Certo? Então, eu estou quase obtendo a derivada, né? Porque está dito aqui que isto, né, que é o que eu quero saber, a primitiva, é a derivada disto mais esta função. Certo? Então, o que está dito aqui é o seguinte. E a menos t. T é igual a e a menos t menos e a menos t t'. Então, o que eu quero é isso daqui igual a derivada de alguma coisa. Não é? Eu quero descobrir uma primitiva disso. Isso daqui tem que ser a derivada de alguma coisa. Já é a derivada desta coisa aqui, né? Mas tem isso daqui que não está primitivado ainda, então eu tenho que primitivar isso aqui também. Certo? E qual que é a primitiva disso daqui? Isso aqui acho que a gente sabe, né? A primitiva disso. A primitiva de e a menos t é menos a primitiva de e a menos t. Certo? Então, e a menos tt é isso daqui. Isso daqui é igual a derivada de alguma função. Derivada de qual função? A derivada de menos e a menos t. Não é? E aqui você tem menos, né? Menos t e a menos t. Derivada. Certo? Então está primitivado. Por quê? Porque isso daqui é menos e a menos t e a menos t. Linha. Certo? Não é isso? E, portanto, isto aqui é uma primitiva desta função. Certo? Ou seja, o que eu acabei de ver é que x e a menos t linha, isso aqui tem que ser igual a esse cara aqui, que é menos e a menos t e a menos t linha. E daí, jogando tudo para a esquerda, fica a derivada de alguma coisa zero, que é uma equação que é a primeira lá que a gente resolveu.
e que vai gerar o seguinte, então, x, isso daqui, mais e a menos t, mais t e a menos t, é uma constante. Certo? É isso que gerou. É ou não é? Portanto, se você multiplicar por e a t, você vai ter que x mais 1 mais t é igual a c e elevado a t. E, portanto, x de t é menos 1 menos t mais c e elevado a t. Então, esta é a família de soluções da equação diferencial, desta equação diferencial. Esta aqui é a família de soluções, certo? Você vai variando C, você vai variando a família de soluções. Não é isso? Pois bem, então eu vou parar essa aula por aqui. Nós vimos alguns métodos básicos de soluções de equações diferenciais. E vimos o quê? A solução da equação básica, que é x' igual a zero, que formalmente você usa o teorema do valor médio, ou chamado teorema de Rolle, para inferir que a solução tem que ser uma constante. Mas eu falei meio que em palavras qual que é a ideia da demonstração, né? Que não pode ser a derivada constante, a função não pode crescer nem pode decrescer, né? Então a derivada não pode ser em nenhum momento positiva nem negativa, né? Não sendo positiva, não podendo crescer nem decrescer, você vai ter que necessariamente ter que se manter constante, né? E daí nós vimos a equação do tipo x' igual a f de t, que é basicamente primitivar, né? Achar uma primitiva de f minúsculo. Depois nós colocamos x' menos lambda x igual a f de t, que daí você precisa usar o chamado fator integrante, né? Que nós provamos ali que consiste, na verdade, na exponencial. Certo? Pois bem, então vou parar por aqui.